Oi pessoal, tudo bom? Voltei. Estou aqui hoje para uma aula de história, uma aula diferente. Vocês sabem que eu amo história, então eu vim aqui falar mais um pouquinho da história do nosso país, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho que a gente já viu? Então nós vimos que há muito tempo atrás, os europeus, eles fizeram viagens em busca de especiarias, foram atrás dos caminhos para as Índias. Chegando nas Índias, eles conheceram outras especiarias e foram procurar em outros lugares até que chegaram numa terra desconhecida, que depois eles deram o nome de Brasil, porque no Brasil tinha muito pau-brasil, e começaram a explorar essa árvore. Aí depois dessa exploração, eles começaram a plantar e produzir açúcar. E com o açúcar eles foram enriquecendo, e a plantação e a lavoura foi crescendo. E com o passar do tempo, surgiu a necessidade de escravizar pessoas. Meu Deus! Tudo isso. Nós paramos na última aula na África. Um continente rico, cheio de culturas diferentes, com uma história cheia de diversidade, com homens e mulheres fortes, tribos, idiomas diferentes. Foi na África que os portugueses encontraram uma estratégia para melhorar a lavoura deles. Eles decidiram capturar, pegar a força, trazer sem a vontade, escravizar africanos. Escravizar. Você sabe o que é ser um escravo? Ser escravo é você ficar sob o domínio de outra pessoa. É você não ter o controle, fazer o que o outro quer que você faça, sem ter nada em troca. Pois é, os portugueses, ora pois, resolveram capturar africanos para trazê-los ao Brasil. Então eles iam para a África, capturavam africanos, compravam africanos a fim de vendê-los aqui no Brasil. Depois que eles tinham um certo número de africanos capturados, eles tinham que trazer esses africanos da África para o Brasil. Como será que eles vinham? Será que eles vinham de avião? Será que eles vinham nadando? Como que eles vinham? Eles vinham em navios, os chamados navios negreiros. Peraí, olha o que tem aqui. Eles vinham em grandes navios que vinham da África para o Brasil. Só que esses navios não eram iguais aos navios que tem hoje em dia, né? Chiques, com um monte de coisa, piscina, banheira e parque. Não, eram navios sujos, eram navios feios, eram navios que não tinham condições adequadas para eles viajarem. Os africanos sofriam muito nessas viagens. Eles eram maltratados, eles não eram alimentados, muitos chegavam a morrer de tão ruim que eram as condições. Este era o navio negreiro, porque era o navio que traziam os negros africanos para o Brasil. Olha como era feita a divisão dele, presta atenção. Olha aqui. Tá vendo? Uma parte ficava a tripulação, os marinheiros, né, os ajudantes, os cozinheiros, aqueles que faziam parte da comitiva portuguesa. Aqui em cima ficava os capitães, os chefes de cozinha, os mais importantes da tripulação. Logo abaixo deles ficavam os alimentos. Aqui embaixo ficava o maior espaço, que era para guardar as cargas, porque além de escravos, quando eles vinham da África para o Brasil, eles traziam muitas especiarias, muitas riquezas. Olha o espaço pequenininho que os africanos ficavam. Olha isso, presta atenção. A história conta que os africanos, eles vinham. Primeiro eles eram separados, né? Mulheres ficavam na parte superior do barco, não ficavam no mesmo lugar que os homens. Aqui ficavam os homens, tá bom? Então ficava mulheres e crianças, porque mulheres e crianças também eram escravizadas, viu? Não eram só os homens. Então os homens ficavam nesse espacinho aqui, eles vinham todo acorrentado, presos com correntes nos pés e nas mãos. Eles vinham amontoados um em cima do outro. E eles ficavam o tempo inteiro sentados ou agachados. Eles não eram bem tratados, eles sofriam com maus tratos, eles sofriam com agressões, eles sofriam com falta de alimento. Muitos ficavam doentes por conta da sujeira, por conta das péssimas condições que tinha naquele navio. Sem contar que essas viagens duravam dias, horas, duravam meses. Pensa eles viajando da África para o Brasil em meses.
Tinha escravo que, infelizmente, não aguentava. Triste, né? E quando eles chegavam ao Brasil, eles desembarcavam do navio e iam para um mercado. Mercado. Mas eles não iam fazer compra, não. Eles eram os produtos. Vocês acreditam? No Rio de Janeiro, tinha um mercado chamado Valongo. Esse mercado funcionava assim. Era como se fosse um grande galpão, certo? Os escravos ficavam expostos, como se fossem vitrines, parados. E os senhores de engenho, os donos de fazenda, os donos de lavoura, vinham até eles e observavam cada detalhe do escravo para ver se servia ou não. Horas depois, deixe-me ver sua roupa, deixe-me ver seus dentes, são saudáveis, deixe-me ver suas mãos, seus músculos. Não acredito que o senhor vai me servir. Por favor, moço, quero comprá-lo. Que absurdo, gente. Comprar? Como assim? Nós temos preço, nós temos produtos. Na época, os escravos eram vistos como produtos, não como pessoas. Não tinham direitos a nada. E aí eles eram, depois de serem vendidos, eles eram obrigados a irem para a fazenda daquele senhor que tinham comprado eles e trabalhar para esse senhor. Trabalhar na lavoura, uns trabalhavam na plantação. Nós vimos isso na última aula de história, que uns ficavam na plantação, outros ficavam na cozinha, outros ficavam no carregamento. Cada escravo tinha uma função, mas todos eram escravos, trabalhavam para outras pessoas sem ter nada a favor deles. Muitos tinham que deixar suas famílias, abandonar esposas, filhos. Olha que situação, gente, que tristeza. Pensa uma família destruída por causa de escravidão. Graças a Deus, com o tempo isso passou. Infelizmente, hoje em dia, por mais que não exista mais e não possa, porque é considerado crime você fazer qualquer pessoa de escravo, infelizmente ainda existe uma coisa que vem desde essa época aí da escravidão. Se chama preconceito, se chama discriminação. Você já ouviu essa palavra? Conhece? Já ouviu falar? O Brasil é um país muito grande, cheio de diversidade, cheio de culturas diferentes, de povos diferentes. E, infelizmente, ainda hoje, os descendentes desses negros africanos ainda sofrem com preconceito e discriminação. Vocês acreditam nisso? O preconceito mostra que eu não respeito a diferença do outro, que eu não aceito o outro ser diferente de mim. Isso é errado. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que tratar uns aos outros com respeito. Devemos tratar o outro como eu gostaria que me tratassem. Valorizar o outro é muito importante, porque para Deus todos nós somos únicos e especiais. Tá bom? Amo muito vocês, espero que vocês tenham gostado. Agora vocês podem pegar o livro de história de vocês, abrir na página 52 e fazer a página 52 e 53. Fiquem com Deus!